No episódio anterior, testemunhamos uma batalha ardente pela sobrevivência na África, onde os resistentes ao veneno enfrentam a morte em um jogo de vida ou morte. Ainda assim, aquilo foi apenas um pequeno capítulo na grandiosa narrativa de uma das criaturas mais controversas e misteriosas do planeta. Hoje, prepare-se para mudar completamente essa percepção. Ao longo desta jornada, vamos explorar desde mandíbulas capazes de engolir presas muitas vezes maiores que o próprio corpo, até a habilidade de enxergar o calor na escuridão absoluta e a jornada de conquista dos oceanos profundos. Bem-vindo a A Dança dos Sem Pernas, Serpentes. Ou para entender por que elas conseguem se adaptar a quase todos os ambientes da Terra, desde desertos áridos até densas florestas tropicais, precisamos voltar milhões de anos no tempo, até o momento decisivo em que as pernas de seus ancestrais começaram a desaparecer. A história começa há milhões de anos, em um mundo onde lagartos de 4 patas ainda dominavam fendas rochosas e moitas densas. Mas, à medida que o ambiente mudava, indivíduos com corpos mais alongados e membros mais curtos se adaptavam melhor a se infiltrar em tocas e camadas de matéria orgânica no solo. Ao longo de milhões de anos, a seleção natural eliminou gradualmente as pernas, abrindo caminho para a forma corporal das serpentes modernas. O processo evolutivo não aconteceu da noite para o dia. Foi uma transição biológica que se estendeu por milhões de anos. Para se mover através de fendas estreitas, túneis subterrâneos ou espessas camadas de detritos onde predadores maiores não conseguiam alcançar, os ancestrais das serpentes foram gradualmente perdendo seus membros. Isso não foi uma perda, mas um salto estratégico na sobrevivência. Seus corpos tornaram-se longos e flexíveis, transformando toda a coluna vertebral em um extraordinário sistema de alavancas, permitindo que ocupassem nichos ecológicos antes inacessíveis. Você pode se perguntar: existe alguma prova de que elas já tiveram pernas? A resposta está na própria anatomia desses gigantes modernos. Observe as pitons, verdadeiros vestígios vivos da história evolutiva. Se olhar com atenção a região próxima à cloaca, verá 2 pequenas projeções. Não são espinhos comuns. Há mais restos do osso pélvico e dos membros posteriores de seus ancestrais que um dia caminharam sobre 4 patas. São verdadeiros artefatos biológicos. Um lembrete de que as serpentes não são estranhas a este mundo. Elas são o resultado de um refinamento implacável da natureza. E, para muitos, uma expressão do próprio desígnio divino moldando a vida ao longo do tempo. Das sombras dos abrigos pré-históricos, elas emergiram, deixando para trás membros pesados para se tornarem mestres da locomoção furtiva, conquistando os terrenos mais difíceis com a pura elegância de seus corpos. Uma arma que não está nas escamas nem nos músculos, mas na estrutura da mandíbula. A seguir, vamos explorar como elas conseguem engolir presas maiores do que o próprio corpo. Este é um verdadeiro milagre da engenharia biológica. Enquanto a mandíbula humana e a da maioria dos mamíferos é firmemente fixada por articulações rígidas, nas serpentes as 2 metades da mandíbula inferior são ligadas por um ligamento elástico. Já o osso quadrado funciona como uma dobradiça flexível, permitindo que a boca se expanda a um tamanho impressionante. O recordista dessa técnica é ninguém menos que a piton reticulada. Como uma das serpentes mais notáveis do mundo, ela se destaca não apenas pelo tamanho colossal, mas também por sua incrível capacidade de adaptação a diversos ambientes.
A Piton reticulada tornou-se um símbolo do poder da natureza, com habilidades de caça e sobrevivência que impressionam cientistas e amantes da vida selvagem. Uma demonstração de como a criação pode alcançar níveis extraordinários de perfeição. Com mais de 6 metros de comprimento, a Piton reticulada não utiliza veneno. Sua arma é a força esmagadora da constrição e a capacidade de engolir presas quase do mesmo peso que o seu próprio corpo. Durante esse processo, até mesmo a pele atua como um componente ativo. Não é apenas uma camada protetora, mas um tecido capaz de se expandir ao limite extremo. Mas o verdadeiro segredo está na respiração. Quando a mandíbula está completamente ocupada pela presa, como elas conseguem respirar? A resposta está na traqueia, um tubo respiratório especial localizado na base da boca, que pode se projetar para fora, permitindo a entrada de oxigênio enquanto o transporte da presa para o estômago continua. É como uma linha de produção automática. Passo a passo, os músculos da mandíbula se movem alternadamente, caminhando sobre o corpo da presa de forma precisa e calculada. É uma dança de paciência e força. Após a refeição, elas permanecem imóveis por semanas para digerir, economizando energia. São agressivas quando ameaçadas, mas geralmente evitam humanos, a menos que sejam provocadas. Durante a reprodução, os machos utilizam pequenos esporões próximos à cloaca para estimular a fêmea durante o acasalamento. Costumam se esconder na água ou entre a vegetação para emboscar. Esse comportamento ajuda a controlar as populações de presas, mantendo o equilíbrio ecológico ao impedir que uma espécie se torne dominante. Em comparação com outras serpentes, a Piton reticulada se desloca menos, preferindo a emboscada em vez da perseguição. A dieta da Piton reticulada é variada, composta principalmente por mamíferos e aves, e ocasionalmente répteis. Os indivíduos menores se alimentam de ratos, roedores, morcegos e musarães arborícolas. Já os maiores consomem civetas indianas, binturongos, primatas, javalis, cervos com mais de 60 quilos, porcos barbudos de Bornéu, macacos de cauda curta, pangolins da Sunda e porcos-espinhos. Elas podem engolir presas do mesmo peso ou até maiores que o seu próprio corpo. Seu sistema digestivo é extremamente poderoso, com ácidos capazes de dissolver ossos e pelos. Alimentam-se com pouca frequência. Uma única refeição grande pode sustentá-las por meses. Seu papel ecológico é controlar populações de presas, garantindo a biodiversidade. A evolução as transformou de pequenos lagartos em verdadeiras máquinas de consumo de elite. Mas sua sofisticação não está apenas na forma como se alimentam, e sim na maneira como se escondem, aguardando o momento exato para agir. Esta é a arte da camuflagem, uma dança de cores, padrões e luz. Em vez de perseguir a presa, as serpentes aprenderam a se fundir completamente com o ambiente ao seu redor, transformando seus corpos em uma parte inseparável da paisagem. Um único objetivo: tornar-se uma sombra invisível, aguardando o momento perfeito. E um dos grandes mestres dessa arte é a víbora de cauda vermelha. A víbora de cauda vermelha possui tamanho médio, não é muito grande, mas tem um corpo robusto.
Os machos geralmente medem cerca de 50 a 60 centímetros, enquanto as fêmeas são maiores e podem alcançar quase 80 centímetros. A cauda representa cerca de 120 a 130 milímetros nas fêmeas e é mais curta nos machos. O peso médio varia entre 100 e 300 gramas, dependendo do indivíduo e do sexo. A cabeça tem formato triangular bem definido, claramente distinta do pescoço, uma característica típica das víboras. Os olhos possuem pupilas verticais, semelhantes às de um gato, com coloração amarela ou alaranjada, permitindo um controle preciso da luz e sendo especialmente úteis para a caça em condições de baixa luminosidade. O verde brilhante é a característica mais marcante da víbora de cauda vermelha. Seu corpo apresenta um tom de verde intenso, quase idêntico ao das folhas jovens ou maduras das florestas tropicais. Essa coloração não é aleatória, mas resultado de pigmentos especiais na pele, permitindo uma fusão quase perfeita com a vegetação ao redor. Quando a luz do sol atravessa a copa das árvores, o corpo da serpente reflete suavemente, parecendo não um animal vivo, mas parte do próprio ambiente, como se estivesse escondida à vista, sob a harmonia criada pela natureza. A região ventral costuma ser mais clara, em um tom de verde amarelado, ajudando a reduzir sombras quando vista de baixo. A cauda vermelha ou vermelho alaranjada funciona como um detalhe marcante, mas no ambiente natural geralmente fica escondida entre folhas e galhos, evitando revelar sua posição. Em alguns indivíduos, a borda da boca e a parte inferior da cabeça apresentam coloração branca ou amarelo clara, criando um contorno difuso que quebra a silhueta do corpo e dificultando ainda mais sua identificação por predadores ou presas. Comparada a outras víboras, como a víbora de bambu ou a víbora das montanhas, a víbora de cauda vermelha possui uma coloração mais uniforme, com menos manchas ou listras, o que a torna perfeitamente adaptada a florestas densas e vegetação abundante. Em ambientes secos ou de solo marrom, esse verde seria menos eficiente, mas como essa espécie habita regiões úmidas e cobertas por vegetação, sua camuflagem se mantém sempre em perfeita sintonia. A técnica de camuflagem não depende apenas da cor. A postura corporal também é essencial. A víbora de cauda vermelha frequentemente se enrola em uma espiral quase perfeita, fazendo com que pareça parte de um galho ou um conjunto de folhas. Isso quebra a forma típica de uma serpente e dificultando o reconhecimento por predadores ou presas. Além disso, ela pode permanecer imóvel por horas, às vezes movendo levemente a ponta da cauda vermelha como isca, atraindo pequenos anfíbios ou lagartos curiosos, transformando sua própria cauda em um engodo vivo. Essa paciência e capacidade de invisibilidade são a chave do sucesso. A serpente não desperdiça energia perseguindo a presa. Em vez disso, transforma-se em uma armadilha viva. No momento em que a presa baixa a guarda, um ataque rápido como um relâmpago encerra tudo. A camuflagem é uma arma silenciosa, mas extremamente eficaz. No entanto, se a camuflagem é um manto de invisibilidade, as serpentes ainda possuem outra arma suprema. Algo capaz de eliminar a presa mesmo quando o predador já foi revelado. O veneno das serpentes não é uma substância simples, nem um composto químico comum. É uma mistura extremamente complexa, composta por centenas de proteínas, enzimas, peptídeos e outras moléculas biológicas, produzidas pelas glândulas de veneno localizadas na cabeça. Cada espécie possui uma fórmula única de veneno,
moldada ao longo de milhões de anos de evolução para se adequar ao seu estilo de caça, habitat e tipo de presa. O veneno não apenas mata, ele também começa a digerir os tecidos internamente, transformando a vítima em uma refeição líquida, mais fácil de ser absorvida. Existem dois principais tipos de toxinas, as neurotoxinas e as hemotoxinas. As neurotoxinas atacam diretamente o sistema nervoso, especialmente as junções neuromusculares, bloqueando a liberação ou recepção de acetilcolina, o neurotransmissor essencial para a contração muscular. O resultado é uma paralisia progressiva, começando pelos músculos faciais e respiratórios, podendo levar à morte por falência respiratória se não houver suporte adequado. Esse tipo de veneno é característico da família Elapidae, que inclui cobras como as najas, crites e serpentes marinhas. Por outro lado, as hemotoxinas destroem os componentes do sangue e dos tecidos, causando distúrbios de coagulação, hemorragias extensas, danos aos vasos sanguíneos e necrose no local da picada. Esse tipo de veneno é comum na família Viperidae, e como as víboras de cauda vermelha, víboras de bambu e a víbora de Gabão. Algumas espécies combinam ambos os tipos, produzindo um efeito duplo: paralisia rápida acompanhada de destruição severa dos tecidos. Um dos maiores exemplos do poder do veneno é a cobra-rei, a maior serpente venenosa do mundo, muitas vezes considerada a rainha entre as serpentes. Ela não apenas possui um veneno potente, mas também a capacidade de injetar grandes quantidades em uma única mordida. Estudos indicam que um indivíduo adulto pode liberar entre 200 e 500 miligramas de veneno seco por ataque, podendo chegar a cerca de 7 mililitros de veneno líquido, quantidade suficiente para matar vários adultos humanos sem tratamento imediato. Mas por que a cobra-rei possui tanto veneno? A resposta está na sua dieta. Ela se alimenta principalmente de outras serpentes, um comportamento conhecido como ofiofagia. Seu próprio nome científico, Ophiophagus, significa literalmente comedora de serpentes. Diferente de muitas serpentes que atacam e soltam, a cobra-rei frequentemente morde e mantém o aperto por vários minutos, garantindo a disseminação completa do veneno. Seus dentes inoculadores são uma obra-prima evolutiva, curtos, levemente curvados e ocos como agulhas, e permitindo perfurar a pele e conduzir o veneno profundamente no sistema circulatório. Durante a mordida, os músculos das glândulas de veneno se contraem com força, injetando a substância sob alta pressão. Além disso, essas serpentes conseguem controlar a quantidade de veneno liberada,
podendo realizar uma mordida seca para economizar energia ou injetar a dose máxima em situações de defesa ou caça crítica. A produção desse veneno é extremamente custosa em termos biológicos. As glândulas ocupam uma parte significativa da cabeça, e o animal precisa regenerar o veneno após cada uso. Mas a recompensa é clara: domínio quase absoluto no topo da cadeia alimentar, com poucos predadores naturais, exceto o ser humano e algumas espécies resistentes, como o texugo do mel, conhecido por sua incrível tolerância ao veneno. No entanto, o veneno não serve apenas para matar. Hoje, ele também salva vidas. Cientistas vêm utilizando compostos do veneno para desenvolver medicamentos modernos. Um exemplo é o captopril, um dos primeiros remédios eficazes contra a hipertensão, derivado de peptídeos do veneno da serpente Bothrops jararaca. Neurotoxinas de cobras e serpentes marinhas estão sendo estudadas como analgésicos potentes sem risco de dependência. Além disso, o veneno tem aplicações em anticoagulantes, tratamentos contra o câncer, ao atacar vasos sanguíneos que alimentam tumores, anti-inflamatórios e até novos antibióticos contra bactérias resistentes. Pesquisas recentes indicam potencial no tratamento de câncer, artrite, dor crônica e distúrbios de coagulação. A combinação entre veneno letal e sentidos altamente desenvolvidos transformou as serpentes em máquinas de caça quase perfeitas. Desde a cobra-rei, que domina com sua poderosa carga de veneno e dieta baseada em outras serpentes, até as víboras que se escondem entre folhas e enxergam o calor na escuridão. Todas são provas da força da evolução. E, talvez de forma ainda mais impressionante, essas mesmas armas mortais estão sendo transformadas pelo ser humano em ferramentas para salvar vidas, como se até mesmo aquilo que parece mais perigoso tivesse um propósito maior dentro da ordem da natureza. Mas as serpentes não caçam apenas com química. Algumas espécies possuem a capacidade de ver o mundo de uma maneira que nossos olhos jamais poderiam perceber. Trata-se da habilidade de detectar calor. A chave para caçar na escuridão absoluta. Está pronto para enxergar aquilo que a luz nunca revela? Vamos descobrir. Na quietude da noite no deserto ou nas profundezas de cavernas escuras, onde a luz é praticamente inexistente, a maioria dos predadores se torna cega. Mas, para as serpentes, a escuridão não é um obstáculo. Para elas, o mundo continua iluminado, não por cores, mas pelo calor. Este é o auge da adaptação. A capacidade de enxergar através da energia térmica. Essa habilidade é conhecida como termorrecepção ou visão infravermelha. Diferente dos olhos humanos, que detectam apenas a luz visível, algumas serpentes conseguem perceber a radiação infravermelha, a energia térmica emitida por qualquer objeto com temperatura acima de 0 Kelvin. O exemplo mais emblemático dessa capacidade são as cascavéis, pertencentes à subfamília Crotalinae, também chamadas de pit vipers. Entre os olhos e as narinas, elas possuem um par de fossetas térmicas, estruturas biológicas incrivelmente sofisticadas. Cada fosseta é uma pequena cavidade em forma de taça rasa, localizada em ambos os lados da cabeça, logo à frente dos olhos. Dentro de cada fosseta, há uma membrana extremamente sensível, suspensa em uma câmara de ar.
Essa membrana contém milhares de terminações nervosas capazes de detectar variações mínimas de temperatura, até cerca de 0,003 graus Celsius, ou aproximadamente 0,0018 graus Fahrenheit, segundo alguns estudos. Ela funciona como uma câmera infravermelha natural, com baixa resolução, mas suficiente para formar uma imagem térmica simples. O mecanismo dessas fossetas baseia-se na termodinâmica, e não na óptica como a visão comum. Quando a radiação infravermelha de uma presa de sangue quente, como roedores, coelhos ou aves, atinge a membrana, ela provoca um leve aquecimento. Essa mudança ativa uma proteína chamada Transient Receptor Potential Ankyrin 1, um canal iônico sensível ao calor e a estímulos químicos. O mesmo tipo de proteína que nos permite sentir o ardor da pimenta. O cérebro da cascavel integra dois tipos de informação: a imagem visual captada pelos olhos, ainda que limitada no escuro, e o mapa térmico produzido pelas fossetas. O resultado é uma espécie de visão térmica tridimensional, sobreposta ao mundo real, permitindo identificar com precisão a distância e direção e movimento da presa. As fossetas funcionam como uma câmera de orifício, pinhole, criando uma imagem térmica difusa, porém suficiente para ataques extremamente precisos, mesmo quando a presa está escondida na vegetação densa ou em total escuridão. Quando um pequeno roedor se move na noite, ele não consegue esconder sua assinatura térmica. Sua temperatura corporal, em torno de 37 graus Celsius, brilha como uma chama contra o ambiente mais frio, como o deserto à noite, que pode cair para 10 a 20 graus Celsius. A cascavel não precisa de luz. Ela apenas espera, enxerga o calor que se aproxima e desfere o ataque final. É uma dança de silêncio absoluto e cálculo perfeito, uma precisão que muitos enxergam como mais uma prova da harmonia profunda presente na natureza. Essa habilidade não é exclusiva das cascavéis, mas comum à maioria das pit vipers, incluindo a víbora de cauda vermelha, a víbora de bambu, a víbora de gabão africana e muitas outras espécies. Em algumas boas e pitons, família Boidae, existem estruturas semelhantes chamadas fossetas labiais, localizadas ao longo do lábio superior, embora com menor sensibilidade em comparação às pit vipers. As fossetas térmicas também auxiliam em outras funções, detectar predadores e até evitar fontes de calor perigosas, como incêndios. Estudos indicam que essas serpentes podem escolher locais de emboscada com base na temperatura do ambiente, evitando áreas muito quentes ou frias para maximizar a eficiência da camuflagem e da caça. Essa capacidade é uma evidência impressionante do poder da evolução. A partir de ancestrais sem sentidos especializados, as pit vipers desenvolveram um sistema que as torna caçadoras altamente eficientes em ambientes com pouca luz. Seu cérebro processa rapidamente as informações térmicas e as combina com a visão convencional, criando uma dupla percepção, uma vantagem de sobrevivência extraordinária. Exploramos até agora os mestres da Terra, capazes de enxergar o calor na escuridão. Mas a jornada das serpentes não termina aqui. Esses dançarinos sem pernas não apenas dominam o solo, eles também evoluíram para conquistar os oceanos, um ambiente completamente diferente daquele de seus ancestrais. Então, como uma criatura que depende do ar consegue dominar as profundezas do mar, repletas de pressão
e forças implacáveis. No ambiente aquático, o movimento ondulatório em forma de S, usado em terra, foi significativamente aprimorado. As serpentes marinhas evoluíram com caudas achatadas, em forma de remo, uma estrutura biológica perfeita que lhes permite nadar com agilidade e velocidade no vasto oceano. Elas já não rastejam, mas nadam como verdadeiros atletas subaquáticos. Em vez de depender exclusivamente dos pulmões, muitas espécies também desenvolveram a capacidade de respirar parcialmente pela pele, absorvendo oxigênio dissolvido na água do mar. Isso permite mergulhos prolongados, geralmente de dezenas de minutos a mais de 1 hora, sem precisar emergir com frequência. Essa adaptação é resultado de dezenas de milhões de anos de evolução. Descendentes de serpentes terrestres da família Elapidae, as serpentes marinhas fizeram a transição para um estilo de vida totalmente aquático. Elas pertencem à subfamília Hydrophiinae, com cerca de 60 a 70 espécies registradas, distribuídas principalmente nos mares tropicais do Oceano Índico e do Pacífico. A maioria vive próxima à costa, em recifes de coral, estuários ou águas rasas, mas algumas conseguem mergulhar a profundidades superiores a 100 a 200 metros em busca de alimento. Um dos exemplos mais impressionantes dessa adaptação é a serpente marinha de Belcher, frequentemente citada como uma das serpentes mais venenosas do mundo, embora haja debates sobre sua posição exata nesse ranking. Ela representa o ápice da especialização marinha. Mede entre 0,5 e 1 metro, possui corpo delgado e achatado e uma cauda em forma de remo. Sua coloração é característica, corpo amarelo claro ou marrom com faixas escuras discretas e cabeça mais escura, o que ajuda tanto na identificação quanto na camuflagem entre corais e correntes marinhas. Essa espécie habita principalmente as águas do Sudeste Asiático e do norte da Austrália. Diferente de muitas serpentes terrestres que evitam o contato com humanos, a serpente marinha de Belcher é perfeitamente adaptada ao ambiente subaquático extremo. Ela vive, caça e até se reproduz entre recifes e correntes oceânicas. Apesar de seu veneno poderoso, é geralmente tímida e dócil, atacando apenas quando severamente ameaçada, como quando pescadores a capturam acidentalmente em redes. De fato, apenas cerca de 1/4 de suas mordidas resulta na injeção de veneno, e ataques intencionais são raros. Sua dieta consiste principalmente de pequenos peixes, especialmente aqueles que vivem em recifes. Seu veneno é predominantemente neurotóxico, com um LD50 de aproximadamente 0,24 mg por quilo, injeção intramuscular em camundongos, o indicando altíssima potência.
Antigamente, alguns estudos a classificavam como a serpente mais venenosa do mundo, sugerindo que poucos miligramas seriam suficientes para matar milhares de pessoas em menos de 30 minutos. No entanto, pesquisas mais recentes indicam que outras espécies, como a serpente marinha de Dubois ou a serpente marinha robusta de faixas negras, podem apresentar toxicidade ainda maior em determinados testes. Sob a superfície do oceano, as serpentes não enfrentam extremos térmicos como nos desertos, mas lidam com o aumento da pressão conforme mergulham e com a vastidão aparentemente infinita do mar. Aqui, elas deixam de ser predadores ocultos entre folhas para se tornarem viajantes silenciosos das correntes oceânicas, caçando entre os recifes. A cauda achatada permite mudanças rápidas de direção para capturar peixes ágeis. A pele fina e rica em vasos sanguíneos auxilia na respiração cutânea, prolongando o tempo de mergulho de cerca de 30 minutos até mais de 2 horas, dependendo da espécie. Seus pulmões longos, que se estendem por quase todo o corpo, armazenam ar e ajudam a controlar a flutuabilidade. Além disso, possuem narinas posicionadas no topo da cabeça, com válvulas que se fecham durante o mergulho, glândulas de sal sob a língua para eliminar o excesso de sal ingerido, e escamas ventrais reduzidas para diminuir o atrito na água. O veneno potente garante que a presa seja neutralizada rapidamente. Essencial em um ambiente onde qualquer hesitação pode permitir a fuga. É essa transição de rastejadores terrestres para nadadores altamente eficientes revela o incrível poder de adaptação das serpentes. Elas demonstram que, seja no topo das montanhas, entre a vegetação densa ou nas profundezas do oceano, onde há vida, elas também estarão presentes, como se sua existência estivesse inscrita na própria ordem natural do mundo. Mas após cada caça, após cada jornada de sobrevivência, a vida recomeça nas gerações seguintes, cuidadosamente protegidas. Como essas novas gerações conseguem surgir e sobreviver em um mundo repleto de ameaças? A vida de um predador de topo não é medida apenas por ataques letais, mas também pela capacidade de perpetuar sua linhagem em um mundo implacável. Para garantir a sobrevivência das futuras gerações, as serpentes desenvolveram estratégias reprodutivas surpreendentemente diversas, desde a incubação de ovos em ninhos perfeitamente camuflados até a gestação direta dentro do próprio corpo.
Diferente de aves ou mamíferos, a maioria das serpentes não apresenta cuidado parental prolongado após o nascimento. Assim que os ovos eclodem ou os filhotes vêm ao mundo, eles já precisam enfrentar sozinhos a dura realidade da natureza. Muitas espécies ovíparas dependem da discrição. A fêmea deposita seus ovos em solos úmidos, cupinzeiros ou montes de folhas em decomposição, locais onde a temperatura se mantém estável e suficientemente quente para a incubação, sem necessidade do calor corporal da mãe. No entanto, algumas espécies, como as pitons, demonstram um raro instinto materno. Elas se enrolam ao redor dos ovos e utilizam contrações musculares intensas para gerar calor, mantendo a temperatura ideal mesmo quando o ambiente externo varia. Trata-se de um sacrifício silencioso. Durante esse período, a fêmea não se alimenta, enfraquecendo seu próprio corpo para proteger o futuro de sua prole. Um comportamento que muitos enxergam como um reflexo profundo do instinto de preservação da vida presente na própria criação. Mas os ovos nem sempre são a melhor estratégia. Em ambientes extremos ou aquáticos, muitas serpentes evoluíram para formas de reprodução ovovivípara ou vivípara. Os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, protegidos contra predadores até estarem prontos para enfrentar o mundo. Ao nascer, esses pequenos guerreiros já carregam todos os instintos essenciais, olfato apurado e habilidades de caça e até veneno, tudo pronto desde o primeiro instante. A diversidade dessas estratégias reprodutivas explica o sucesso global das serpentes. Seja nascendo de ovos ou diretamente do corpo materno, cada indivíduo desempenha um papel fundamental na cadeia alimentar. Ainda assim, sua existência não é apenas uma continuidade biológica. Ela também está profundamente ligada à relação complexa que mantém com a única espécie dominante do planeta, o ser humano. Nós as tememos, as veneramos em mitos e, ao mesmo tempo, dependemos delas na medicina. Existe um equívoco antigo, a ideia de que as serpentes são apenas máquinas biológicas, guiadas por instintos, frias e sem emoção. No entanto, por trás desses olhos que nunca piscam, não há vazio. Existe um sistema impressionante de observação, análise e aprendizado. Agora, entramos em um novo capítulo para desvendar um dos maiores mistérios: a inteligência das serpentes. As serpentes não são burras como muitas vezes pensamos. Para sobreviver em um mundo em constante mudança, elas precisam possuir um mapa mental extremamente preciso. Esse mecanismo de memória baseia-se na integração de múltiplos sentidos. Elas não apenas enxergam, mas também utilizam a língua para provar o ambiente, coletando pistas químicas, moléculas de odor que permanecem sobre rochas ou no solo. A partir desses fragmentos, o cérebro constrói um espaço tridimensional interno. Talvez o mais surpreendente seja o comportamento social dessas criaturas, muito mais complexo do que imaginávamos. Costumamos vê-las como totalmente solitárias, mas a realidade é bem mais rica e, para muitos, revela uma harmonia inesperada dentro da própria natureza. Algumas espécies não se agrupam ao acaso. Elas tendem a se reunir com indivíduos familiares com base em sinais químicos. Escolhem companheiros com os quais se sentem seguras para compartilhar calor ou hibernar juntas. Mais impressionante ainda, conseguem reconhecer parentesco. Por meio de odores específicos, distinguem irmãos de indivíduos desconhecidos, reduzindo conflitos e competição.
Um exemplo clássico é a cobra Garter. Essa espécie apresenta uma vida social surpreendentemente complexa. Frequentemente se reúne em grandes grupos ao redor de locais de hibernação ou reprodução. Os indivíduos mais jovens observam e aprendem com os mais experientes, seja a localização de refúgios seguros ou áreas ricas em alimento. Fica claro que, por trás das escamas frias, existe uma vida interna baseada em estratégia e conexão. As serpentes não vivem apenas por instinto. Elas vivem através da inteligência, do aprendizado e, em certos momentos, até da convivência. Ao compreender essa inteligência, nossa admiração por sua capacidade de sobrevivência se torna ainda maior, como se cada comportamento fosse parte de um equilíbrio maior que sustenta a vida. Talvez nenhum animal na Terra desperte emoções tão contraditórias na mente humana quanto as serpentes. Nós as tememos e as admiramos, ao mesmo tempo em que as vemos como símbolos do mal, também as veneramos como entidades divinas. Desde as cavernas escuras da pré-história até os símbolos brilhantes das grandes religiões, as serpentes sempre caminharam ao lado da civilização humana. Essa relação não é apenas um confronto de sobrevivência, mas uma profunda fusão entre instinto evolutivo, cultura, religião e medicina moderna. Na cultura oriental, a serpente, conhecida como o signo Tai no zodíaco, não é apenas um réptil. Ela simboliza renascimento, sabedoria e imortalidade, representados pelo ato de trocar de pele. Esse processo simboliza renovação, longevidade e a capacidade de superar adversidades. No Vietnã, a serpente está associada ao culto das mães divinas, sendo vista como uma entidade protetora que concede bênçãos. Como espírito das águas, possui uma dualidade. Pode trazer fertilidade e prosperidade, mas também desastres como inundações, refletindo o equilíbrio entre forças opostas na tradição popular. Na Índia, as serpentes nagas são seres sagrados, metade humanas, metade serpentes, protetoras do Buda e do Dharma no budismo. Mukalinda, o rei Naga, protegeu o Buda com seu capuz durante a meditação. No hinduísmo, Vasuki envolve o Monte Mandara no mito do batimento do oceano de leite, enquanto serpentes também estão ligadas a Shiva e Vishnu. Na China, representam poder, transformação e sorte, muitas vezes associadas ao dragão na cultura do leste asiático. No Egito Antigo, a serpente simbolizava poder e proteção. A cobra erguida no diadema dos faraós representava a deusa Wadjet, guardiã do reino. Ao mesmo tempo, também podia simbolizar o caos, como a Pepe, inimigo do deus Ra. Na Grécia, o deus da medicina, Asclépio, empunhava um bastão com uma serpente enrolada, símbolo que ainda hoje representa a cura. O Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, simboliza o ciclo eterno da vida e da morte. Esses símbolos revelam que as serpentes não são apenas fonte de medo, mas também inspiração espiritual, representando transformação, sabedoria e poder além da compreensão comum.
como se carregassem um significado mais profundo dentro da própria criação. Por trás dessa camada cultural, existe uma realidade mais crua: o medo instintivo. Cientistas acreditam que os humanos desenvolveram a capacidade de detectar serpentes rapidamente como uma adaptação evolutiva. Segundo a Snake Detection Theory, as serpentes foram uma ameaça significativa ao longo da evolução dos primatas, influenciando o desenvolvimento da visão, da inteligência e dos mecanismos de defesa. Pesquisas mostram que bebês de apenas 6 a 7 meses já apresentam sinais de estresse ao ver serpentes ou aranhas, mesmo sem contato prévio. Estudos do Max Planck Institute e da Uppsala University, 2017, indicam que essa reação pode estar ligada a uma predisposição evolutiva, fazendo com que o cérebro humano responda mais intensamente a esses estímulos. No entanto, o medo completo não é totalmente inato. Ele é rapidamente aprendido através da experiência e da observação. Outros estudos demonstram que crianças entre 7 e 18 meses associam serpentes a vozes de medo, observando por mais tempo quando ouvem esse tipo de reação. Isso reforça o conceito de preparação evolutiva. Os humanos aprendem a temer serpentes mais facilmente do que outros estímulos, devido à convivência ancestral com esses predadores. Ainda assim, embora temidas, as serpentes também são essenciais para a nossa sobrevivência. Seu veneno já salvou milhões de vidas por meio da medicina moderna. O captopril, por exemplo, foi desenvolvido a partir do veneno da Bothrops jararaca no Brasil, revolucionando o tratamento da hipertensão. Outros medicamentos derivados de toxinas de serpentes são utilizados como anticoagulantes e no tratamento de doenças cardíacas. Além disso, soros antiofídicos continuam sendo fundamentais no tratamento de picadas, apesar dos desafios globais na sua distribuição. Sem as serpentes, os ecossistemas entrariam em colapso. Populações de roedores cresceriam descontroladamente, destruindo plantações e espalhando doenças como hantavírus e leptospirose. As serpentes atuam como um controle natural dessas espécies, desempenhando um papel vital no equilíbrio ecológico. A relação entre humanos e serpentes não é apenas de conflito, mas de uma coexistência inevitável. Estamos aprendendo a respeitar a distância necessária, eis ao mesmo tempo em que reconhecemos sua importância dentro do ecossistema. Compreender as serpentes é, de certa forma, compreender uma parte de nós mesmos, nosso medo ancestral, nossa admiração cultural e nossa dependência científica. No mundo moderno, onde as mudanças climáticas e a urbanização ameaçam sua existência, proteger as serpentes não significa apenas preservar a biodiversidade, mas também proteger a própria saúde humana. De símbolos sagrados a fontes de medicamentos, elas nos lembram da complexidade da nossa relação com a natureza, medo, reverência e, no fim, interdependência. Percorremos milhões de anos de evolução, desde as cavernas pré-históricas até o auge das estratégias de caça.
As serpentes, os dançarinos sem pernas, são uma prova viva do poder da adaptação. A partir de ancestrais que eram pequenos lagartos há cerca de 100 a 128 milhões de anos, elas passaram por uma impressionante explosão evolutiva. Alguns estudos sugerem que, no início de sua história, as serpentes evoluíram mais rapidamente do que muitos outros grupos de lagartos, graças à combinação de características inovadoras. Corpo alongado sem membros, crânio flexível que permite engolir presas maiores que a própria cabeça, um sistema químico altamente desenvolvido e, em muitas linhagens, o veneno. Essas adaptações permitiram que conquistassem praticamente todos os ambientes, de florestas densas a desertos, pântanos e oceanos. Elas não apenas perderam as pernas, mas desenvolveram músculos poderosos e uma coluna extremamente flexível, capaz de rastejar, escalar, cavar e nadar com eficiência. Hoje, com mais de 4.000 espécies, as serpentes ocupam quase todos os continentes, exceto a Antártida. Mas agora, esses dançarinos sem pernas enfrentam um inimigo que nenhuma presa, veneno ou camuflagem pode derrotar: a transformação do planeta pelas mãos humanas. As mudanças climáticas estão alterando profundamente os ciclos naturais. O aumento das temperaturas não apenas destrói habitats de espécies especializadas, como aquelas adaptadas a florestas tropicais úmidas ou regiões montanhosas, como também força migrações para áreas onde nunca existiram antes. Modelos indicam que, entre 2070 e 2100, muitas espécies poderão perder grande parte de suas áreas adequadas, especialmente em regiões como a Amazônia, os Ghats ocidentais na Índia, a Mata Atlântica brasileira e a África subsaariana. Algumas podem perder mais de 50% de sua distribuição, ou levando à extinção local ou até global. A destruição das florestas e o desaparecimento de zonas úmidas cortam verdadeiras rotas de sobrevivência. O desmatamento elimina abrigo e alimento, fragmenta populações e dificulta a reprodução. A urbanização reduz a diversidade genética, tornando as espécies mais vulneráveis a doenças e mudanças ambientais. Em muitas regiões, as serpentes ainda são caçadas por sua pele, carne ou uso na medicina tradicional, além de serem mortas por medo ou conflito com humanos. Mas a pergunta é inevitável: o que aconteceria se as serpentes desaparecessem? A resposta seria um desastre silencioso, porém devastador. As serpentes desempenham um papel essencial como controladoras naturais de pragas. Elas regulam populações de roedores, animais que se reproduzem rapidamente
e podem destruir plantações e espalhar doenças como hantavírus, leptospirose e outras. Sem serpentes, esses animais se multiplicariam sem controle, afetando diretamente a agricultura e a saúde humana. Em muitos ecossistemas, as serpentes também são alimento para aves de rapina e grandes mamíferos, mantendo o equilíbrio da cadeia alimentar. O futuro das serpentes já não depende apenas de sua capacidade de adaptação, mas das escolhas humanas. Conservá-las não é uma questão de afeição, mas de necessidade. Proteger seus habitats, florestas, pântanos, campos naturais, significa preservar os últimos fios de uma rede de vida cada vez mais frágil. Iniciativas de conservação já estão em andamento. Criação de áreas protegidas, programas de reintrodução, educação ambiental para reduzir conflitos e uso de tecnologias para monitoramento populacional. Casos de sucesso mostram que a cooperação entre governos, organizações e comunidades pode reverter o declínio de espécies ameaçadas. É hora de abandonar preconceitos que existem há milênios. Em muitas culturas antigas, do Egito à Índia, as serpentes eram símbolos de renovação, poder e sabedoria. Ainda hoje, embora apenas cerca de 7% das espécies representem perigo significativo para humanos, muitas continuam sendo mortas por medo ou desinformação. A maioria evita o contato e não é agressiva. Chegou o momento de enxergar esses seres não como ameaças, mas como maravilhas da evolução. Companheiros inevitáveis na jornada da vida na Terra. Podemos mudar o futuro protegendo florestas, reduzindo emissões, educando a sociedade e fortalecendo políticas de conservação. Caso contrário, não perderemos apenas um grupo fascinante de animais, mas também o equilíbrio que sustenta a própria vida no planeta. O futuro das serpentes, e o nosso, está em nossas mãos. Escolher proteger é escolher viver. Esperamos que, após essa jornada, ao entrar na natureza, você enxergue as serpentes com um novo olhar. Respeite sua presença, pois em cada movimento silencioso existe o pulsar contínuo da vida. Obrigado por acompanhar conosco a descoberta dos mistérios desses seres sem pernas. Nos vemos nas próximas jornadas pelo mundo selvagem. Curta o vídeo. Compartilhe essa jornada de sobrevivência com Ona Wild e inscreva-se para continuar explorando conosco os documentários sobre a vida animal, onde a natureza conta histórias que o mundo está começando a esquecer.